porque é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, boa tarde a todos. Maravilha. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso índice acionário. Nós tivemos o Ibovespa hoje fechando ainda no negativo, mas sem muito volume de negociação, apenas 13 bilhões de reais negociados no dia de hoje. Nós tivemos aí, voltamos aos 100.821, mas sem sair muito do lugar. Tá dentro de uma correção saudável para o Ibov, depois daquela série de pregões positivos, a gente ganhou bastante valor ali, depois de bater nos 97 mil pontos. Então tá dentro dessa normalidade, dessa correção saudável para o Ibovespa, ou a gente ainda não tem muito como saber para onde vai o índice nesse momento? A gente tinha uma expectativa de alta ainda para o Ibov, mas gostaria de saber da sua parte como que é visto essa adição de mais um dia negativo para o nosso Ibovespa, mais um dia nos 100 mil pontos. Maravilha, podemos projetar a tela, assim fica mais fácil? Por favor, fique à vontade. Maravilha, então vamos dar um famoso giro aqui no gráfico do Ibov, né? Na minha opinião, seguimos em tendência de baixa, né? Pelo critério de topos e fundos descendentes, ainda temos o famoso zigue-zague descendente aqui para o Ibov. Então, sim, houve uma impulsão de alta, né? A gente saiu lá dos 97 até os 104 praticamente em linha reta, e agora a gente começa a devolver um pouco desse movimento. Basicamente aqui a gente tem dois cenários: reversão de tendência de baixa para alta, caso haja um famoso pivô de alta, né? Ou seja, um fechamento acima do topo prévio, um fechamento acima dos 104 mil pontos arma um pivô de alta para o Ibovespa. Isso é um cenário. Ou o outro cenário é continuidade do cenário de baixa, sendo isso aqui apenas uma perna corretiva dentro de um movimento de impulsão de baixa. Então, só dá para ficar um pouco mais, digamos assim, otimista com o gráfico do Ibovespa com essa eventual formação de pivô de alta aqui acima dos 104. Caso contrário, mantida a tendência de baixa, o caminho natural seria visitarmos o fundo aqui nos 97 mil pontos nos próximos dias, ou seja, muita incerteza no ar, mas mantida a tendência de baixa no gráfico diário do Ibovespa. Maravilha. David Martins, por favor, qual a grande dúvida da vez que a gente pode tirar aqui, esclarecer com o Leandro Petrocas, por favor? Olá, Leandro, boa tarde, prazer estar falando contigo. Leandro, eu gostaria que você analisasse por gentileza o dólar. Até o Marco trouxe aqui um relatório do Merrill Lynch, Bank of America, fazendo uma revisão aí para baixo do dólar. Nesse patamar, será que ele começa a voltar, a buscar os 5,30 ou deve permanecer aí por mais tempo? Pode recuar um pouco mais? Qual a visão, por gentileza? Claro, vamos lá. A gente percebe que essa região dos 5, né, marcou fundo em abril do ano passado, depois em maio do ano passado, depois em fevereiro até tentou perder, né, mas deixou um candle de reversão, que a gente chama de martelo, negando, digamos assim, a perda dos 5, e agora a gente volta a flertar com essa região novamente. Ou seja, olhando o comportamento histórico do gráfico diário aqui do dólar, a gente percebe que usualmente tem funcionado como uma região de demanda, uma região de suporte, onde os compradores aparecem. Tá? Agora, não é porque aconteceu isso no passado que vai acontecer agora. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento nessa região, é um suportão, tá? Do ponto de vista gráfico, inclusive, é um ponto onde marcou topo em 2019, que foi rompido e nunca mais foi perdido. O dólar, a gente sabe, naturalmente, que tem N drivers que pressionam a moeda, né? Então, tem taxa de juros, tem confiança no país, tem termos de troca, enfim, tem N fatores que podem mudar da noite para o dia as perspectivas de formação de preço aí de uma moeda contra a outra. Agora, no que tange ao gráfico especificamente, sem dúvida alguma, é um suporte forte e até um certo distanciamento do preço para as médias. Então, 5,180, 5,20 aqui mais ou menos para o dólar futuro seriam pontos que podem ser testados nos próximos dias, mas claro, a depender naturalmente de drivers e de mudanças no cenário que possam
trazer e compra para o dólar, que por enquanto está meio pesado, né, devido ao movimento um tanto quanto pesado aqui na venda, realmente com os investidores desfazendo posições de dólar contra o real. Maravilha, agora ele, sempre presente aqui nos nossos fechamentos de semana. Marcos Saravalli, por favor, qual a grande dúvida da vez? Petrocas, não poderia ser outro assunto, né? Eu vou pedir a consultoria aqui de Natura, que o Gabriel já cantou, falou assim, esse volume aí parece que entrou um caminhão, não sei nem o nome que usar, mas o gráfico, será que tem espaço aí, ô Petrocas, no gráfico? Vamos lá, né? Quando soltou a notícia, aquilo que o Gabriel comentava, né? O papel abriu em alta, né? Abriu inclusive no que a gente chama de gap de alta, né? Ou seja, um vazio entre o fechamento aqui do dia 3 para a abertura do dia 4, né? Na terça-feira, só que aí o mercado acho que fez conta, devolveu todo o movimento, né? Então fechou na mínima. Ontem, continuidade de um movimento de queda e hoje continuidade do movimento de queda, inclusive com uma perda de um suporte horizontal bem relevante, que é esse fundo dos R$12. Tá? Claro, é um movimento vendedor bem forte? Sim, mas numa amplitude de quase 30% em 3 pregões, ou seja, não seria, digamos assim, improvável algum tipo de repique, né? Algum tipo de movimento contra essa forte movimentação de baixa, ou seja, R$12 que era um suporte passa a ser resistência, e um outro ponto importante, essa média móvel de 9 também que vem apontando para baixo na região do 12,80, então 12,80 resistências fortes para o ativo, e do lado esquerdo do gráfico, o suporte mais relevante mesmo, só que embaixo por volta dos 10, 10 e 15, ou seja, tendência de baixa, forte volume vendedor, barras amplas, né? Não é descartado algum tipo de movimento de alta, mas por enquanto, sem dúvida alguma, bem arriscado, bem perigoso, diria eu, de manter posições compradas nesse ativo com essa forte desmontagem de posições nos últimos 3 dias aqui que a gente percebe nesse gráfico. Maravilha, tivemos um movimento parecido, uma forte oscilação no dia de ontem para o ativo de Petrobras, então gostaria de voltar aos tradicionais aqui, ao clichê, e pedir o ativo de Petro. A gente falou sobre ele durante praticamente todo o jornal de hoje. Gostaria de um esclarecimento ali em relação ao gráfico, com o que está indicando aí o gráfico para a Petro 4, para a Petrobras nesse momento, Leandro. Posso fazer o volume, né? Aí, ó. O pessoal quer participar. Petrobras aqui dá aquele desespero, né? Posso fazer um complemento, David? Por favor. Não, sim, o comentário era só com relação ao volume, né? Que foi um volume baixo se a gente comparar ao próprio papel, né? Teve até o Natura tendo um volume maior hoje de negociação. A pergunta que eu queria complementar, o Gabriel, é que até a gente recebeu essa pergunta, que tem dividendos, né, para ficar ex agora, nos próximos dias. Então, aquela pergunta assim, será que vale a pena carregar? Porque muita gente, principalmente pessoa física, né, gosta de carregar para esperar. Mas se você falar para a gente aqui, mas está uma tendência de queda, é melhor vender antes do que esperar esse dividendo, né, Gabriel? Exatamente. E o que a gente pode entender do gráfico agora? O que o investidor que está em casa não deve fazer, porque a gente não dá, a gente não tem a resposta para tudo, mas o que a gente pode ter em comparação o gráfico de Petro 4 neste momento, Leandro? Vamos lá, é um gráfico um tanto quanto confuso, né? Acho que nem o mercado sabe exatamente o que fazer com esse ativo, né? Se por um lado até que barato do ponto de vista de fundamentos, mas com tantos elementos de risco que permeiam o nome, o gráfico fica um tanto quanto bagunçado, ou seja, sem tendência, né? É curioso, porque o papel ele engatou uma tendência de alta bem interessante, que durou bastante tempo aqui, né? E aí, pós-eleição, né, o mercado ficou confuso em relação a esse ativo, bastante oscilação e pouca direção. Então, hoje você vende um fundo, um movimento de alta, um movimento corretivo, e a gente percebe as médias móveis que eu utilizo, né, de 9 e 20 períodos, praticamente flat, né, horizontais, e os preços testando essa região de média, o que mostra naturalmente um processo aqui de indefinição por parte do mercado. Eu acredito que para ganhar momento, para ficar um gráfico mais, digamos assim,
forte do ponto de vista de compra, a gente precisaria superar a média móvel de 200 lá no 25,15. Então, abaixo dessa média móvel de 200, há muita indefinição, há várias resistências aqui, né, de topo no 24,80, depois no 24,40. Então, o gráfico fica meio travado nesse nível de preço, tende a deslanchar ou tende minimamente a melhorar caso consiga realmente superar essa região dos 25,20, média móvel de 200 períodos, que também é um antigo suporte que foi perdido nessa ocasião e liberou espaço aí para quedas de 13%. Então agora o cenário ele é indefinido, né, para o gráfico diário de Petrobras. Eu acho que, estando de fora, eu particularmente permaneceria de fora, porque realmente há aí um cenário indefinido para o ativo. Ninguém sabe se vai para lá, se vai para cá. Acho que está todo mundo tentando entender aí para onde que vai Petrobras. Tem gente que adora aqui no nosso chat. O Helder tem oportunidade, vai encher o carrinho, vai encher a carteira. O Helder é um dos grandes fãs aí, um dos grandes fanáticos de Petrobras no nosso chat. Já que a gente falou de petróleo, gostaria de saber de um outro ativo também que há muita discussão. Hoje nós tivemos a revisão de vários preços alvo ali para várias companhias. Então nós tivemos Goldman Sachs revisando, nós tivemos XP, nós tivemos o BTG. Eu estou falando de 3R Petróleo, tem gente apontando o preço-alvo ali em R$80, R$90, e a gente está aí nos 28 e com um cenário um pouco mais conturbado para 3R Petróleo. Gostaria de saber da sua opinião, o que a gente pode esperar para 3R, RRRP3, ativo que vai e vem também de acordo com o noticiário político. O que acontece aqui com o setor de petróleo no Brasil? Em definição também, né? Consolidação, lateralidade, congestão, o termo que a gente quiser usar para dizer, ou minimamente para demonstrar, que o papel está travado entre 26,50, região de suporte, 31,50, região de resistência, desde do comecinho aqui de março, ou seja, um mês dentro desse range. A gente vem de um movimento vendedor forte, rápido, direcional. Os preços estacionam numa região, encontram um equilíbrio entre oferta e demanda, mas não sai disso. A eventual perda do suporte no 26,50 seria um tanto quanto catastrófico, não sei se é o melhor termo, mas assim, não tem suporte aqui para baixo, o famoso vazio gráfico. Não tem memória de preço abaixo do 26,50 para 3R Petróleo, ou seja, vários e vários stops podem ser acionados abaixo desse nível de preço. Agora, para cima, caso o mercado se anime, passe a comprar o ativo, a eventual fechamento acima do 31,50, próximo ponto de interesse seria os R$ 37,00, média móvel de 200, que vem como um elemento de resistência dinâmica, aqui apontando inclusive para baixo. Então, por hora, é ver para que lado vai romper, né, alguma dessas duas extremidades, que aí seria um cenário um pouco mais claro para o entendimento dos preços desse ativo. Maravilha. Marcos Saravalho, até 90 conto tem chão, hein, para 3R Petróleo. Algumas casas aí revisaram seus preços hoje, dando essa estimativa. Leandro, se você voltar e puder descompartilhar a sua tela para nos despedirmos, agradeço imensamente. Muito obrigado pela participação de hoje, esclarecendo aí alguns dos papéis que estiveram no nosso noticiário na semana. Muita gente com dúvidas sobre Natura, sobre Petrobras, sobre 3R Petróleo. Muito obrigado pelas análises de hoje. Será sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, David, Saravalho. Prazer falar com vocês. Grande abraço e bom feriado a todos. Igualmente. Obrigado. Boa tarde. Tchau.